O apoio do torcedor que comparece ao estádio José Maria de Campos Maia vem ajudando e muito o Mirassol a ter uma sequência positiva dentro de casa nessa temporada. O Leão é um dos 3 times da Série B que possuem 100% de aproveitamento em seus domínios. Os outros são Santos e Goiás, que também tem 9 pontos em 9 disputados. No acumulado dos últimos 15 jogos no Maião, o Leão tem apenas uma derrota. Foi contra o São Bernardo pela última rodada da primeira fase no Paulistão. Antes deste duelo, haviam sido 3 empates contra o São Paulo, Novo Horizontino e Santos e 2 vitórias contra Santo André e Botafogo. Depois, já na Série B, foram 3 vitórias sobre Ceará, Paysandu e Ituano. Apesar da derrota na última rodada para o Amazonas, o Mirassol entra em campo contra o Guarani no estádio Maião, inspirado no desempenho em casa para voltar a vencer na Série B. Confronto contra o Guarani acontece amanhã, às 7 horas da noite, com transmissão da TS Rádio. O Leão é o 8º colocado na tabela com 11 pontos somados em 3 vitórias, essas 3 em casa, né? 2 empates e 2 derrotas, ou seja, ganhou em casa, mas fora de casa não está conseguindo fazer os resultados de vitória. Mas que desempenho impressionante tem o Mirassol jogando dentro dos seus domínios, né? O técnico Mozart falou um pouco sobre isso. Foi perguntado para ele se esses 2 próximos confrontos agora contra Guarani e contra o Goiás na semana que vem são importantes por serem confrontos em casa, onde o Mirassol está invicto. Ele preferiu não falar muito do Goiás, que não é o jogo de agora, preferiu falar mais sobre o Guarani. Vamos ouvir. Eu vou falar só do Guarani, né? Porque o Goiás está muito distante aí. Então, e como a nossa filosofia é sempre de jogo a jogo, como tem que ser, na minha opinião, esse jogo é um jogo muito duro, né? Porque eu particularmente não olho a classificação assim, não olho mesmo porque a classificação é uma armadilha muito grande, assim, né? O Guarani teve jogos que merecia ter ganho, e acabou empatando, acabou perdendo. Vamos pegar o jogo do América que eles fizeram antes do jogo do Paysandu. O jogo estava, o primeiro tempo foi todo deles, 0-0, bola na trave, enfim. E aí o segundo tempo o América controlou o jogo, empatou, teve as ações. Empatou já no primeiro tempo, mas teve as ações no segundo tempo, controlou, mais um pênalti que o América conquista no segundo tempo, a bola ia para escanteio. E aí a fatalidade e o acaso que acontece no futebol. Deu na mão do zagueiro, 2-1, acabou o jogo. Mas o jogo em si foi um jogo muito equilibrado. Então mostra que o Guarani, apesar de estar na zona de rebaixamento, vem fazendo jogos bons. E aí os detalhes, os episódios são desfavoráveis. Nós temos que fazer um jogo de excelência mesmo. Tem que buscar a excelência o tempo todo. E aí quando eu falo excelência, é excelência mesmo. Com a bola, sem a bola, porque a gente sabe que eles jogam no 4-3-3, eles vão ter as combinações do lado, eles vão ter as infiltrações dos meios. Nós temos que controlar bem isso. Muita atenção em bola parada. O nosso time é um dos times talvez que cuide mais dos detalhes em bola parada, mas no último jogo acabamos tomando por falta de atenção, e aí foi atenção dentro do campo. Não teve nada a ver com a forma que a gente treina, foi uma desatenção dentro do campo que tem que ser corrigida rapidamente. Entre eles mesmo, entre os próprios jogadores, nós já conversamos sobre isso. E aí não é transferir nada, é uma coisa que aconteceu. Muitas vezes o jogador tem que resolver dentro do campo, não tem que vir a informação de fora, porque a informação de fora não dá tempo de corrigir dentro. Porque o futebol é um jogo de movimento, ele não é um jogo estático. Por isso que ele é tão difícil, né? Então nós temos que estar atento a esses detalhes e ter a posição que a gente sempre tem dentro da nossa casa. De criar, de ter volume ofensivo, de criar muitas situações, de ser decisivo nas situações que criamos. Então, isso que o jogo pede amanhã, e nós temos que estar num altíssimo nível para poder competir e merecer a vitória. Eu acredito muito nisso. Tá aí o professor Mozart repetindo, então, nós teremos Mirassol e Guarani amanhã no estádio José Maria de Campos Maia, com a transmissão da TS Rádio. A partida começa às 7 horas da noite.